A minha pergunta é, essa personalidade também não é uma crença? Porque se tudo é questão de acreditar, então assim, eu sou mais introspectivo, mas eu sou porque eu acredito que eu sou ou porque existe uma configuração no meu cérebro que diz que eu sou? Ótima pergunta. Provavelmente o seu acreditar, ele fomenta isso. Ora, hoje a gente tem muitas pessoas que acreditam que tem déficit de atenção e não tem nenhum diagnóstico. Ouviu dizer que tem e fala que tem. E conta pra todo mundo, eu tenho déficit de atenção, sabe? Aí essa pessoa vai ter atenção, ela tá se programando para não ter atenção. É como até se fosse uma justificativa. Ela não dá conta de fazer uma coisa muito bem feita, ela fala assim, eu tenho déficit de atenção. Uhum. Tá, mas tem mesmo? Será que tem mesmo? Ou será que você não tem uma atenção seletiva? Sabe, eu tive um cliente uma vez que dizia que tinha déficit de atenção. Eu não me concentro em nada. Eu, como PNLista, né? No que especificamente você se concentra? Falei, cara, eu jogo muito videogame. Sou campeão sul-americano do jogo tal de tal. O cara era monstro no videogame. Então você se concentra pra caramba. Uhum. Mas você não se concentra pra aquelas outras coisas. Por exemplo, ele achava a aula de matemática um tédio. Eu, quando criança, também achava. Né? Parecia que eu tinha déficit de atenção. Nos esportes eu ia muito bem. Na geografia eu ia muito bem. Então, será que não é uma atenção seletiva? Ou, se for realmente um déficit de atenção, beleza, vai medicar, provavelmente vai tomar Ritalina, vai ter acompanhamento, vai modular, vai melhorar. Uhum. Mas tem muita gente acreditando, colocando na cabeça um negócio. E ela conta isso pro outro. Quando ela conta isso pro outro, ela tá se dando uma sugestão. Uhum. Assim, sabe, Petri, eu tenho pânico. De vez em quando eu surto. Vai surtar mesmo. Você acredita nisso, o que você acredita é real. Hoje eu vou entrar num outro pressuposto da PNL que diz o seguinte: nós funcionamos perfeitamente. Você funciona perfeitamente de acordo com as crenças que você tem. Se você acredita que você não pode, você não pode. Se você acredita que você pode, você pode. Uhum. Se você acredita que você tem crise de ansiedade, pô, você tá certo. Igual tem gente que chega no meu curso e fala assim, Lucas, não tô entendendo, todo mundo tá entrando em transe, menos eu não consigo entrar em transe. Eu falo assim, você tá certo, você não consegue. Uhum. Mas por quê? Porque você acredita que você não consegue. Eu não posso te hipnotizar se você não acredita. A hipnose não é um processo mágico que eu chego e bumba, te hipnotizo. Uhum. Você precisa aceitar, acreditar. Como que as pessoas estão entrando em transe e estão fazendo aqui? Vamos modelar elas, vamos aprender. E aí, fulano, como é que você entra em transe? Ai, cara, eu solto meu corpo, imagino que eu estou derretendo, sabe? Eu fecho os olhos, eu vou sentindo. Olha só, então também tem uma modelagem. Tem um passo a passo para entrar em transe. Uhum. E tem um passo a passo para não dar certo o transe. Se eu ficar preocupado, se eu ficar assim, será que eu vou perder o controle? Será que eu vou contar meus segredos? Será que eu vou entrar num lugar e não vou voltar mais? Esses mitos do transe, né? Uhum. E se eu sair do corpo? Não vai entrar. É o passo a passo para não dar certo. Uhum. Então, tipo assim, eu conseguiria passar de uma pessoa introspectiva para uma extrovertida se eu quisesse e tentasse? Você pode melhorar bastante. Você vai continuar tendo uma característica predominantemente introvertida. Não vai mudar isso. Isso é seu. Uhum. Mas eventualmente você pode, em algumas situações, ser mais extrovertido. Eu, Lucas, naturalmente, eu sou mais introvertido. Mas por ser professor, por ser palestrante, eu acabei me desenvolvendo mais minha fala. Ora, eu já fui gago. Eu era gago na minha adolescência. Foi o que me trouxe para essa área. Eu me tratei lendo um livro de auto-hipnose, utilizando as ferramentas em mim, eu parei de gaguejar. Como é que tu encontrou isso nessa época? Cara, foi, na verdade, não sei se foi destino, se foi Deus, eu recebi um livro na época que chamava O Poder do Subconsciente, né? Como recebeu do nada no correio, de repente? Não, veio de um sebo, R$6. Tá. Por isso que quando a pessoa fala, eu não tenho dinheiro pra fazer um curso. Pô, vai num sebo, compra um livro. Um livro de R$6 mudou minha vida, mudou minha adolescência. Uhum. Certo? Então, eu comecei a aplicar aquelas ferramentas naquela época, que era uma linguagem muito simples, né? Era 1963 o livro. Uhum. Eu tinha 15 anos de idade, né? Isso daí, 2000 e alguma coisa. E aí eu comecei a aplicar essas ferramentas em mim e depois de 1 mês e meio eu não gaguejava mais. Mas como é que era? Como é que tu fazia? Basicamente eram exercícios de fechar os olhos, sentar numa posição confortável, relaxar, praticar algumas visualizações de você falando perfeitamente, no caso eu falando perfeitamente, e outras onde eu declarava verbalmente a fraseologia correta para minha mente entender que eu falava super bem. Eu me comunicava bem. Então eu comecei a reproduzir isso, né? A cada dia me permito me comunicar melhor, por exemplo. Mas isso tu falava na mente ou tu falava verbalmente? E saía bem já? Sim. Eu comigo mesmo não gaguejava. Eu quando cantava não gaguejava. Entendi. Eu gaguejava quando eu falava com uma figura de autoridade.
Entendi. Que era um gatilho. Você pode ver que o gago, ele imita alguém e não gagueja. Ele gagueja com algumas pessoas específicas. Aham. A gagueira é o sintoma, é um nervosismo que dá uma trava. E nessa época tu descobriu por que tu desenvolveu isso? Sim, eu tenho algumas questões da infância que eu na verdade eu nem precisei ir. Mas mudando esse mindset, mudando a crença, porque você nunca vai ver, Petri, um gago confiante. Você conhece um gago com super autoestima? Não tem, não é? Não. Então, se você constrói essa autoestima do gago, ele não é gago, ele está gago. Você ajuda ele a construir um estado de confiança. Pô, você pode falar, seu aparelho fonoaudiológico é perfeito. Você consegue, né? E tirar a crença de que ele não consegue, e a gente tem técnica para isso, ele muda a crença dele, ele muda o comportamento. Então eu comecei a falar super bem, me tornei orador da turma. Depois fui fazer faculdade de administração, fiz psicanálise, fiz neurociência. E sempre fui como um comunicador, me tornei um professor. Né? E assim, eu me apaixonei tanto por isso que eu falei, caramba, se eu conseguir com o conhecimento que eu tinha, imagina se eu aprender tecnicamente isso. Várias formas, várias técnicas diferentes. Foi o que eu fui buscar. Então, fui buscar vários tipos de conteúdo, estudei com os melhores da área desde jovem e me tornei um treinador dessa área, né? Então a questão era visualizar tu falando corretamente e ia visualizando isso. É uma das formas, né? É uma das formas. Lembra que eu falei que a mente não distingue o real do imaginário? Então quando eu me via mentalmente, eu me via gaguejando. Eu comecei a construir a imagem. Como seria se eu falasse bem? Só de eu pensar como seria o ensaio mental, prepara a minha neurologia para isso. Mas aí entra num outro aspecto que é o pensamento intrusivo, né? Eu imagino que nessa época tu tentava se imaginar falando bem e o pensamento de Sim. falando mal ele... A primeira vez que eu fui fazer, minha mente riu, falou assim: você fala bem? Jamais. Pois no outro dia eu tava ali tentando de novo. E a imagem de tu gaguejando sempre aparecia. Sempre aparecia. Tinha que batalhar com ela mas isso ao longo do tempo, essa imagem de tu gaguejando ia sumindo. Ela foi... eu costumo falar o seguinte. Eu sei gaguejar. Se um dia precisar, Lucas, gagueja aí, é agora. Eu sei gaguejar, porque a gente não desaprende. A ciência mostra, Petri, que na nossa neurologia, quando você muda uma crença, um hábito, um comportamento... O padrão neural antigo, ele não deixa de existir. Ele fica lá, só para de passar corrente elétrica nele. Desvia para um outro caminho. Tanto que você vai ver pessoas que eram muito obesas, emagreceram muito, e depois tiveram um problema emocional, voltaram a engordar muito. Ou fumavam, parou de fumar, aí de repente passou, sei lá, foi mandado embora da empresa, a esposa deixou, voltou a fumar, reativou o programa antigo. Porque você sabe fazer aquilo faz parte da sua história, certo? Mas agora, como eu treino falar, e eu acredito em mim, e acredito que eu falo super bem, eu estimulo a nova conexão neural criada, passa mais corrente elétrica nessa sinapse. A outra ainda existe. Se eu pensar como eu pensava, se eu sentir como eu me sentia na adolescência, provavelmente eu começo a gaguejar de novo. Mas eu não quero isso. Deve existir um gatilho no mundo que poderia te levar para esse lugar de novo. Sim, tiveram alguns momentos na minha vida que eu fiquei muito nervoso. É muito raro eu ficar nervoso, mas fiquei muito nervoso, que eu comecei a querer gaguejar. Eu já parei, já controlei, já usei minhas ferramentas e já voltei ao trilho. Certo? Então assim, tá lá. Mas eu faço o possível para não voltar àquele estado.